Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, para nos mantermos um pouco na mesma questão que ao longo da primeira parte, para, Sr. Embaixador, eu lhe pedir que nos fale um pouco daquilo que têm sido as neutralidades ou a neutralidade da Europa, nomeadamente no que tem a ver com esta tomada de posição da Finlândia e da Suécia para entrarem na NATO. O que é que isto muda em termos do palco que é a Europa na guerra? Eu acho que, uma vez mais, foi Vladimir Putin quem acaba por ser quem abriu a porta à entrada da Finlândia e da Suécia Claro. dentro da NATO. Nós sabemos que são dois países neutrais, já avaliaremos a neutralidade de cada um, mas Putin, no seu discurso antes do início desta guerra, que no fundo abriu o caminho à execução das operações militares e da invasão da Ucrânia, eh, falou concretamente da não entrada da Suécia e da Finlândia, que consideraria isso, não digo um casus belli, mas de qualquer forma consideraria isso um ato adversarial. Claro. Ora bem, isto criou imediatamente, quer na Suécia, quer na Finlândia, precisamente o efeito contrário, no sentido de dizer, espera aí, se ele está a falar de nós, é sinal que nos tem como alvo objetivo. E nós temos que nos colocar sobre este chapéu de proteção que, teoricamente, pelo menos, a NATO dá a quem seja seu membro. A NATO já tem 30 membros e passará a ter 32 se a Suécia e a Finlândia passarem a novos membros. O processo na Suécia e na Finlândia foi diferente. Curiosamente, a Finlândia era um país que tinha uma neutralidade forçada pela Rússia através do Tratado de Paris de 1947 Exato. e, durante uns tempos, tinha um comportamento no plano internacional que derivava daquilo que o Ocidente, muitos no Ocidente chamavam a finlandização, que é uma espécie de neutralidade até que os tornava distantes em certas negociações. A Finlândia pagou um preço muito grande, por isso não tem um exército muito grande, tem um exército de 12 mil pessoas, mas tem uma guarda fronteiriça muito forte e tem, além disso, uma cultura de natureza nacional militar que faz com que tenha imensos reservistas, tem uma quantidade imensa de reservistas que fazem aqueles turnos, como fazem na Suíça, de militares todos os anos, etc. Bom, e portanto a Finlândia tem uma consciência grande. A Suécia não era a mesma coisa. A Suécia, eu diria que era uma neutralidade. A neutralidade finlandesa vem de há 75 anos. A neutralidade sueca vem de há 200 anos. Exato. A Suécia garantiu o seu prestígio internacional por este sentimento de excepcionalidade e que durante muitos anos, mesmo na Segunda Guerra Mundial, aconteceu, enquanto que a Finlândia esteve envolvida, a Suécia não esteve, conseguiu escapar entre os pingos. Repare que um país a oeste da Finlândia, da Suécia, que é a Noruega, foi invadido pelos alemães e hoje é membro da NATO e é membro fundador da NATO, desde Exatamente. 49, como Portugal. A Suécia escapou no meio disso tudo e foi E mantendo transformou-se no último dos naivos, que era um pouco essa a sua vitória. naivos. Ora, e depois alimenta dentro de si uma cultura sobre questões de paz, tem Claro. instituições de aspecto, até atribui os prémios Nobel, com uma exceção, que é o Prémio Nobel da Paz, que é atribuído em Oslo, as pessoas normalmente não Exatamente. sabem, mas. E, e a Suécia funcionou neste registro. E mais do que isso, há um sentimento na própria formação da social-democracia sueca, um sentimento de neutralidade e de fugir às alianças e, em particular, fugir a esse template um bocadinho esfiado pelos americanos que eles consideram ser a NATO. Aliás, Olof Palme, figura referencial do socialismo e da social-democracia a nível europeu, era profundamente contra a NATO. O facto de ser profundamente contra a NATO não significa que seja sempre profundamente contra a NATO. Xavier Solana participou em manifestações em Madrid contra a adesão da Espanha à NATO e mais tarde foi secretário-geral da NATO. Exato. Essas coisas é sempre possível, essa evolução. Há outros países em que o socialismo não teve essa evolução. Em Portugal, o socialismo, para se credibilizar a seguir ao 25 de Abril, foi sempre pró-NATO. E antes disso mesmo, eu diria que a presença do brigadeiro Vasco Gonçalves na cimeira da NATO é um dos momentos, eu diria, mais interessantes do verão quente português. Mas os franceses também tinham uma relação com a NATO
diversa, não estavam no comando militar integrado, só Sarkozy é que os meteu, era uma excepcionalização que de Gaulle tinha feito e de que os socialistas franceses se reivindicam naquilo que era uma espécie de tandem que havia entre os socialistas e os gaullistas, que é o chamado Gaulo-Mitterrandisme, que é uma coisa que faz a meio caminho na política externa. É uma coisa muito interessante e que agora já morreu praticamente na imagem da França. Com Macron, exato. Portanto, esta passagem da Finlândia, primeiro, a Suécia só vai depois de perceber que não pode ficar sozinha. Há um lag entre isto, até a decisão da Finlândia já foi, a Suécia é depois, as resistências entre a Suécia são muito grandes, e há quem diga que a Suécia será tentada a limitar ou criar uma excepcionalização em termos de estacionamento no seu território de armas nucleares e de bases militares estrangeiras. Exatamente, também é um pouco entrar, mas não muito, não é? Exatamente. Aliás, há uma expressão muito bonita que vinha no Jornal Internacional, que é a candidatura mais half-hearted, com o coração partido do que houve em termos de candidaturas. Bom, ficamos com 2 países com alguma dimensão e depois com mais 2 países dentro da União Europeia que não são membros da NATO. Um deles é a Áustria, que é um outro país neutral, que aliás entrou com a Suécia e com a Finlândia na União Europeia, na mesma altura. A Áustria é um país que tem na sua Constituição o não fazer parte de alianças, mas isso basta rever a Constituição, é como as privatizações, revê-se o artigo de privatizações e depois privatiza-se. E depois a Irlanda, que é um país que, sendo embora um país muito pró-ocidental, tem uma base que os americanos utilizam, a base Shannon, ainda por cima isto foi reforçado depois da guerra contra o terrorismo, vive numa neutralidade, digamos, prática. Não tem exército, também não tem praticamente forças armadas. Depois há 2 países, um que está numa situação particular, que é Chipre, que tem a ilha partida, digamos, com a parte norte, que por acaso é Chipre Norte, que não faz parte de nenhum país, mas que é tutelado pela Turquia. E depois temos Malta, que é um país que tem, assim, uma tradição neutral muito forte, e durante muitos anos era essa tradição neutral, que tem a ver, vale a pena dizê-lo, com a sua proximidade relativamente ao Norte da África e às questões árabes, que justifica isso. Mas eu diria que, resolvido que isto seja em relação à Finlândia, desculpa, à Áustria e à Irlanda, se isto se vier a resolver, que não sei se se vem a avançar por aí, até porque as opiniões públicas na Áustria não são muito favoráveis, continuam a não ser muito favoráveis, mas isso muda, os outros 2 países acabariam por entrar. E, portanto, estamos aqui com este problema, com esta questão nova, que desbalanceia, de certa maneira, a questão dentro da União Europeia, mas prova que, de facto, o susto pregado à Europa pelo Sr. Putin na Ucrânia tem como consequência exatamente os efeitos contrários àquilo que ele queria. Claro. Como é que vê a questão de a Turquia ter, em princípio, considerado que estes 2 países não devem fazer parte, não devem entrar na NATO? António, o Sr. Erdogan Está a tentar ganhar qualquer coisa, não é é? famoso. Sabe que isto acaba por ser uma discussão sobre tapetes, quer dizer, aliás, há belos tapetes na Turquia, Exato. é uma discussão sobre tapetes. Nós percebemos que a prazo, tal como aconteceu com os refugiados, lembra-se a história do cheque que foi enviado para a Turquia Claro. nesse aspecto. Agora, Erdogan procura jogar com a circunstância de haver minorias curdas que usufruem daquilo que infelizmente no seu país não se usufrui, que é da liberdade de estarem na Finlândia ou na Suécia, como estão muitos na Dinamarca, como estão outros na Holanda, etc., a usufruir destas liberdades. E no momento em que Erdogan tem a possibilidade de ter na mão uma carta para travar ambições destes 2 países, da Finlândia e da Suécia, no plano internacional, e sabe que isso depende dele, faz chantagem. Isto é uma pura chantagem. A sensação que eu tenho, enfim, é que Erdogan não pode levar isto até ao fim. Isto é, acabará por ceder com face saving qualquer que seja dado. Erdogan tem uma linguagem diferenciada, e os países têm uma linguagem diferenciada face a Erdogan. A Finlândia tem uma linguagem mais contemporizadora, a Suécia tem uma linguagem mais dura. Mas ambos os países são países altamente preocupados com o respeito pelos direitos do homem e, naturalmente, estão muito preocupados com aquilo que as minorias curdas estão a sofrer na Turquia. Eu acho que Erdogan... Eu permito-me, se não se importa, Sr. Embaixador, recordar que
é capaz de ser um bocadinho difícil a Europa arvorar-se defensora dos curdos, não lhe parece? Uma vez que, a seguir à Primeira Guerra Mundial, a Europa aceitou que houvesse um país chamado Kurdistão e 2 anos depois, afinal de contas, acharam que já não valia a pena. Pois, a Europa é ambivalente nesta matéria e tem, por vezes, tem double standards, vê as coisas diferentemente. A Europa nunca pressionou excessivamente a Turquia. E mais do que isso, e perante aquilo que foram atitudes bárbaras da Turquia em vários momentos, a Europa manteve-se sempre com várias linguagens. Eu, já agora, permito-me fazer aqui uma nota de natureza pessoal, eu fui à Turquia em representação da União Europeia no ano de 2000 e tive uma discussão muito forte com o presidente turco na altura e com o ministro dos Assuntos Europeus e Direitos Humanos, precisamente por causa da pena de morte, da moratória sobre a pena de morte. E nós exigíamos para que a Turquia começasse as suas negociações, estamos a falar, eu peço desculpa, isto é 99, nós íamos ter a presidência em 2000, que a Turquia, para autorizarmos as negociações com a Turquia e a colocação da Turquia como candidato, o que aconteceu no Conselho Europeu de Helsínquia, creio que no dia 10 de dezembro de 1999, nós queríamos que houvesse uma moratória da pena de morte. É verdade que a moratória manteve-se até hoje, e em particular, na altura era o dirigente do PKK, que se conseguiu evitar a sua morte, está preso, esta história já tem 22 anos, o homem está preso desde antes dessa data. De qualquer forma, não morreu. E, portanto, a Turquia vive com alguma pressão da União Europeia, mas é uma pressão seletiva, e é uma pressão que, naturalmente, sempre que há interesses de natureza económica, as coisas acabam por entrar num outro registro. E a Turquia vive, António, já falámos disso aqui, num registro perfeitamente esotérico face à NATO. A Turquia compra armamento russo, a Turquia tem uma conflitualidade armada com um outro país NATO, mas aí podemos pôr dos dois lados, que é com a Grécia, e portanto a Turquia é um membro atípico, vive naquilo que é uma espécie de gratidão histórica por parte da NATO, porque era a única fronteira, mais os 197 quilómetros da Noruega, que a Europa tinha, que o Ocidente, a NATO tinha com a União Soviética, fronteira essa que já desapareceu, porque entretanto tem a ver com a Geórgia e com a Arménia, mas a Turquia presente-se sempre como um elemento, e é verdade, é um elemento estratégico ali, mas só é um elemento estratégico ali enquanto estiver do nosso lado. Quando a Turquia, quer dizer, a circunstância da Turquia está sempre a mudar de posição, também a torna a certa altura irrelevante para efeitos do nosso próprio posicionamento. E a Turquia membro não confiável. Membro não confiável. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá.